Nós vamos aprender hoje o que é vida abundante. Em João, capítulo 10, verso 10, fala sobre vida abundante. E nós vamos aprender hoje um pouco e o que o Senhor vai falar conosco. Amém? João 10 diz assim: o ladrão, todos acharam? 10. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Senhor, esta é a tua palavra, que é a verdade. Nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos que o Senhor venha falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Pode assentar, queridos. O que é vida abundante? A gente fala tanto de vida abundante, a gente já ouviu tanto sobre esta vida abundante, e o versículo que nós lemos fala sobre a vida abundante. Hoje nós vamos discernir pelo Espírito o que é vida abundante. O que é a vida abundante? Para muitos a vida abundante são bens, não é? Para muitos é bens, muitas casas, muitos carros, né? Muitas coisas boas, é a felicidade, não é verdade? Como Jó tinha tudo isso, não é verdade? Mas de repente ele perdeu tudo. Ele perdeu a vida abundante? Não. Há uma grande diferença. Então nós vamos hoje nos encher dessa vida abundante. Em João 10 nós lemos que o ladrão vem senão para roubar, tirar algo que Deus deu, não é verdade? Depois ele vem para matar os sonhos. Nós aqui cantamos, né, sobre a cura, e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Interessante que essa vida que Jesus trouxe não é uma vida, humanamente falando, uma vida comum, mas é uma vida que veio da onde? Do céu. É uma vida que veio do trono da graça de Deus, porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele desceu do céu. Então ele trouxe o quê? A vida de Deus para as nossas vidas. E essa vida é uma vida abundante, que só ele tem para distribuir. Só o Senhor Jesus. E diz que nós teríamos em abundância. Muito exagerado, não é? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele está fazendo o papel do contrário do que o demônio fez. O demônio, ele é egoísta, então ele veio para tirar a vida abundante. Jesus veio para retribuir, para nos encher, para doar-se, né? Porque por razões que Jesus fez isso, por causa do amor eterno. Aquele amor que ele nos amou. Porque nós não conseguimos amar se não for através de Cristo Jesus. Sem Jesus nós não conseguimos transmitir o amor para ninguém, porque também nós somos egoístas. Mas através do dia que nós recebemos o Senhor, passou a penetrar em nós essa vida abundante, né? Uma vida que significa o quê? Intencional. Significa que ela transforma, regenera. Essa vida abundante, ela muda conceitos humanos, ela muda situações humanas, ela muda as relações humanas, e inclusive entre nós e Deus. É uma vida alegre e eterna. A palavra diz que a nossa alegria vem do Senhor, não é assim? Então, quando nós estamos com essa vida abundante, lá em Abacuque 3,17 fala que não importa as situações, não é? Lá não fala que ainda que eu não veja o fruto na vide, ainda que eu não veja o fruto, né, lá na oliveira, ainda que eu olhe lá e eu veja que não está acontecendo, pela fé, eu sei que Deus não mudou, que Deus ainda é o mesmo. Então ali, olha, é uma vida alegre, mesmo que você não veja. O Salmo 73, o Asaf fala que
Ele olhava ao seu redor e via as coisas acontecendo na vida daquelas pessoas que não tinham intimidade com Deus. E ele disse que ele invejava esses homens. Mas até o dia que ele entrou no santuário, que ele viu a diferença. Então ali nós vimos o quê? A vida abundante significa muito mais além da medida. A palavra fala que é uma medida recalcada e sacudida. O que é uma medida recalcada e sacudida? Uma medida recalcada é quando a gente comprava. Eu lembro que quando eu era bem jovem, a gente ia comprar alguma coisa a granel, e para caber no saco balançava assim, para chegar no lugar para pôr mais. Isso é medida recalcada, transbordante, não é assim? E ali está falando que é muito mais além daquilo que nós pensamos. Qual que é a medida que você está esperando do Senhor? Talvez você está aqui nessa noite, querido, e você não está conseguindo ter essa vida eterna, essa vida abundante. Às vezes você olha para a situação que você está passando e pensa assim: será? Mas eu quero te dizer que quando nós temos, é muito mais além. Mesmo que a gente não veja com os nossos olhos, Deus já está trabalhando a nosso favor. Precisamos ter fé, querido. Nós precisamos ter fé e ter confiança no Senhor. Amém? É uma quantidade tão grande que chega a ser mais do que era de se esperar ou antecipar. Quando nós estamos fora da presença de Deus, a gente era inimigo de Deus. Não é assim? A palavra diz que quando nós fomos resgatados, Ele nos preencheu com uma tamanha graça, com um favor tão grande e merecido, que nós não esperávamos. É algo tão supremo, que o homem não consegue fazer. O homem não consegue entender na sua mente humana o que Deus está fazendo. Nós não conseguimos entender como o irmão chegou e trouxe um cacho de uva. Como que dá na hora certa e o porquê que dá na hora certa. É a vida abundante. Mas essa vida abundante não depende de situações, querido. Se sua vida na sua casa está dependendo de situação, sua vida abundante não está, se você não tem ela. Para você ser feliz, para você ser alegre, não depende de circunstâncias. Depende de atitude que nós temos que tomar. E uma dessas atitudes é a fé. A outra é crer. E a outra é conhecer. E a outra é praticar. E viver. Amém? Jesus nos prometeu uma vida muito melhor do que nós podemos imaginar. Quando Jesus chegou para Levi, chamado Mateus, e ele era coletor de impostos, ele era feliz? Você acha que ele era feliz? Ele tinha tudo, porque ele era coletor de impostos, mas ele vivia no meio do povo dele, mas ele era judeu, mas trabalhava para quem? Para os romanos. Então ele cobrava um imposto exagerado. Ele tinha felicidade? Mas quando Jesus chegou perto dele, a palavra diz que quando Jesus olhou para ele, Jesus falou para ele algo. O que Jesus falou? Me segue. Eu nunca vi um evangelismo tão eficaz e tão maravilhoso quando Jesus falou para ele. Jesus não curou ele. Jesus não deu nada para ele. Não é verdade? Se você ler o texto, Jesus não deu nada. Jesus não foi na casa dele. Jesus falou com ele assim: me segue. A vida abundante que residia em Jesus penetrou na vida dele. Aí a palavra diz que ele largou tudo aquilo e seguiu a Jesus. É isso que nós precisamos, irmãos, para ter essa vida abundante. É a gente largar situações da nossa vida e deixar que Deus resolva essas situações. Nós não podemos querer ter essa vida e solucionar os problemas.
Quem vai trazer essa solução para a nossa vida e dar essa vida abundante para nós é o Deus Todo-Poderoso. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Em João 15, Jesus diz o quê? Sem mim nada podeis fazer. Sem a vida abundante que tem em Cristo Jesus, que transborda, que preenche o nosso ser, que não te deixa sentir solidão, que não te deixa sentir amargura, que não te deixa sentir tristeza, é por causa dessa vida abundante que nós precisamos ter no nosso interior. E ali em Efésios, em 1 Coríntios 2,9, a palavra diz assim: as coisas que os olhos não viram. Vamos imaginar, queridos, coisas que você nunca viu. Vamos dar um exemplo aqui. A palavra de Deus diz que lá no Velho Testamento, os homens foram à terra prometida e buscaram de lá cachos de uvas que 2 homens não davam conta de carregar. Você não viu, mas a palavra diz que a gente vai ver. A palavra diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós temos que ter isso no nosso coração. E ali fala, olha, as coisas que os olhos não viram, eu não vi. As coisas que estão preparadas lá no céu, para mim, para você, eu não vi. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. Vai acontecer a cura, vai acontecer a libertação, vai acontecer as coisas que o Senhor quer para nós. Aí ele fala assim, nem ouvidos ouviram, e ninguém chegou e contou para você. Não é? Os seus olhos não viram, porque é pela fé. E nem os seus ouvidos alguém chegou e contou. Olha, vai acontecer isso. Você não ouviu. Olha lá o que a palavra fala. Nem penetraram no coração do homem. Coisas que a gente nem imagina, querido. Que o coração nosso a gente não consegue entender. Olha lá o que fala. São as que Deus preparou para os que Ele ama. São as melhores coisas que Deus fez para nós. Então, querido, essa situação que você passou, está passando, coloca nas mãos do Senhor. Às vezes é um remédio que você está precisando. Deus sabe e vai lá e vai agir. É assim que Deus age. Olha lá, a palavra dele não mente. É lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz que ele vela pela palavra para fazer cumprir. Sabe o que é velar? É manter, é corrigir, é andar, é olhar e falar, ela vai cumprir porque eu dei, foi a minha palavra. E ali, ele fala que coisas que eu não ouvi, coisas que eu não vi, nem entrou ainda no meu coração, está preparado para mim. E para você. Porque Ele nos ama. Ele não ama você? Ele te ama tanto, mas tanto, que em João 3,16 a palavra de Deus diz que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Então Ele te ama demais. No livro de Isaías a palavra diz que Ele nos amou primeiro e com amor eterno Ele nos atraiu. E a gente bate no peito e fala assim, eu vim para a igreja, eu sou de Jesus, porque eu vim pela dor. Não, querido, ele veio porque você recebeu o toque dele. E aí ele te despertou. Você não tem condição nenhuma, eu e você não temos nenhuma condição de ir até Deus e falar, eu vim por isso ou por aquilo. Uma forma de pagamento, porque a palavra diz que ninguém pode pagar nada a Deus. Amém? Efésios 3,20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Interessante que ele é tão poderoso, que ele pode fazer tudo. Pensa bem, gente. Ou é o contrário? Vamos ver se ele é poderoso mesmo. Quem foi que fez o céu e a terra? Deus. Pode fazer até o impossível. Ele chegou para Abraão
falou com Abraão. Abraão tinha quantos anos? Quando ele prometeu a Abraão que ia ter um filho. 85. A mulher tinha 75. Demorou 25 anos para ele ter um filho. Agora eu te pergunto, na idade que eles estavam, a palavra diz que a mulher já estava amortecido as partes que geram um filho. Aí Deus chegou na tenda lá, a palavra fala que de repente os anjos foram chegando, parou na porta do Abraão e falou com ele assim: você vai ter um filho. Deus está falando para mim e para você: você vai ter um filho. Prepara, irmão. Aí o que acontece? Muitas das vezes a gente ri e não acredita. Puxa vida, mas eu estou tão velho, será que vai acontecer? Será que isso vai acontecer mesmo? Ali, olha lá, irmão, está falando assim: aquele que é poderoso para fazer tudo. No livro de Jó, capítulo 38, ele fala para Jó assim: onde estava você quando eu fiz todas as estrelas e chamei elas, cada uma delas pelo nome? Onde estava você quando eu falei com o mar? Mar, daqui você não pode passar. Então, se ele é poderoso, tão poderoso, que no Salmo 139 fala que nós éramos uma substância informe, e ele já tinha escrito todos os dias do livro da sua vida. Ele é tão poderoso que domingo eu preguei aqui, ele fez parar o rio Jordão para o povo passar, e ainda enxugou lá o lamaçal. Ele passou com a mão dele e enxugou para o povo passar, sem molhar os pés, sem pisar no barro. Passou no seco. Ele é tão poderoso, que nos salvou. Então ali está falando que, olha, aquele que é poderoso para fazer tudo, irmão. Não é fazer algo, não, é tudo que você imaginar, Deus faz. Sabe o que é tudo, irmão? E esse tudo inclui aquilo que você está necessitado. Essa é a verdade, olha lá. E depois ele fala assim: muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Muito mais, querido, do que você está pedindo, ele pode te dar. Transbordante, aquela medida transbordante, ele está esperando só você falar. Sabe, olha lá. Segundo o poder que em nós opera. Aí eu te pergunto, está falando de nós agora ali, ó, o poder que está em nós. Que poder é esse? Jesus falou assim: eu vou dar a vocês o quê? A autoridade de pisar serpentes e escorpiões. Olha o poder aí. Então tudo que você pedir, segundo esse poder que foi te dado, vai acontecer. E o outro poder que está centrado em nós é o quê? É o Espírito Santo, que é chamado de Espírito de poder, que foi lá na morte e ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos. Está vendo? Que tremendo, né? Então ele fala que é segundo o poder que em nós opera, que está dentro de nós, trabalhando dia após dia e ministrando em nossas vidas a fé, querido. Todos os dias nós temos que estar em fé, porque a palavra diz que todos os dias nós temos um Golias para a gente poder derrubar. Todos os dias. A vida abundante não consiste de uma abundância de coisas materiais. Vamos abrir em 1 Coríntios 1, 26 e 29. Primeiro Coríntios 1, do 26 ao 29. Acharam? Todo mundo achou? Não consiste em coisas materiais.
diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Olha aí. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então não é o mais rico que é cheio da vida abundante, não é o mais sábio, não são os doutores, os cientistas, mas é quem? É todo aquele que fala Senhor, que chama o Senhor de Senhor e proclama a grande vitória da salvação. Amém? É isso aí, ó, queridos. As coisas materiais são acrescentadas, somente fazem parte da nossa vida. São coisas que Deus nos dá para que a gente possa viver bem nessa terra. Elas não podem te dar vida abundante. Quem te dá vida abundante é o Senhor Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? A definição bíblica da vida, a vida abundante, especificamente, é fornecida pelo próprio Jesus. Lá em João 17:3, Jesus fala assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti. A vida abundante, querido, você quer ter vida abundante? Começa a procurar conhecer o Deus Todo-Poderoso. Começa a buscar quem Ele é, saber quais as qualidades, procurar saber o que Ele quer da sua vida. Começa a ter reverência com Ele, começa a andar com Ele, começa a falar com Ele, começa a ter tempo para Ele, e Ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Então ali Jesus diz que a vida eterna, abundante, é que conheçam a Ti, o Pai, o Todo-Poderoso, como o único Deus e verdadeiro. Só Ele é a solução para tudo. Só Ele deve ser adorado. A palavra diz que adorarás somente ao Senhor teu Deus, com todo entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, né? Então, como único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo. Por quê? Porque a salvação veio de Jesus. Ele que morreu, a redenção veio dele, né? Foi pelo sangue de Cristo que nós temos o livre acesso de entrar no santíssimo lugar, na presença de Deus. Aquele que tu enviaste, ou seja, esse Jesus que veio como o primeiro missionário do céu, deixou o céu, um lugar abundante, e se encheu de vida abundante, e veio para a terra onde só tinha destruição, e falou: eu vou transmitir a vida que tem no céu. A vida abundante só é isso, é a vida que tem no céu, que preenche as nossas vidas. Amém? Essa definição não menciona a quantidade de dias. Não fala que nós vamos viver 500, 800, 2000 anos. Fala que nós teremos uma vida eterna. É muito mais do que isso. É muito mais fundo, profundo do que dias terrenos, né? Não fala que Deus vai dar somente saúde. Não é verdade? Senão todos os cristãos não passavam lutas na área da saúde. Não é verdade? Prosperidade. Se a vida abundante fosse só baseada na prosperidade, todos os cristãos eram ricos. E não é verdade? Seriam grandes, e todo mundo ia querer ser o quê? Cristão. Não vou para lá por causa do interesse. Não é verdade?
Então não se baseia na prosperidade. O que é a prosperidade? Prosperidade é a ausência de quê? Necessidade. Se você tem tudo, você é próspero. Se você tem para doar ao próximo, para fazer pelo próximo, você é muito, você tem a prosperidade do reino. Ou família ou ocupação, ou seja, eu sou da família tal, né, da realeza, ou eu ocupo um cargo. Não, queridos, a vida abundante pode estar nos palácios e pode estar lá na sua casa. É interessante que quando eu comecei a trabalhar com baú, o Senhor falou comigo: larga e você vai trabalhar para mim. E eu na época eu fiquei questionando Deus, como é que eu vou viver disso? Não foi? E o interessante é que eu já levei baús para entregar lá na favela, em casas desse tamanhozinho, e já fui nos maiores palacetes aqui de Minas Gerais para entregar os baús. E em todos os lugares Deus está presente. Não interessa, queridos, pode ser numa mansão, pode não ser. Aí olha que fala ali, na verdade a única coisa que menciona é o conhecimento de Deus. A única coisa que nós precisamos para ter a vida abundante é procurar conhecer quem Ele é. Não com o intuito de pedir, não, mas no intuito de conhecer Ele melhor, de se relacionar com Ele, né? Que é a chave para uma vida verdadeira abundante. É isso que nós precisamos, sabe? Aprender, buscar o Senhor enquanto se pode. A abundância é a abundância espiritual, não material. Lá em Mateus 6,25 diz assim: por isso vos digo, não estejais ansiosos por vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida maior, não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Jesus está falando ali, olha, a vida abundante não depende de coisas exteriores, não depende do que você vai comer amanhã ou deixar de comer, é muito mais profundo. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Quando você vai, irmão, assim, eu vou lá para o sítio, eu vejo os passos, eu faço questão de olhar os detalhes. Deus pintou eles assim, ó, parece que foi pintado à mão. Você não vale mais do que ele, não? Esse Deus todo-poderoso está falando para mim e para você: eu te dei a vida abundante. Em Mateus 6,27, ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covo à sua estatura? Ah, não gostei, eu vou me esticar para eu ficar mais alto, né? Não pode, irmão. Mateus 6,28 diz: e pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Você olha para uma flor, ela é maravilhosa. Quem fez ela assim? Deus. Contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Mateus 6,30 diz: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Olha aí o que Deus está falando. Você quer ter a vida abundante? Tenha fé. Deus tem falado muito conosco nos últimos dias sobre a fé. E o diabo tem atacado mais ainda para te fazer desanimar. Você reparou? Não desista, irmão. 6,31 diz: portanto, não vos inquieteis dizendo: o que havemos de comer? Ou o que havemos de beber? Ou com o que havemos de vestir? Olha, pois a todas estas coisas os gentios procuram.
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quer vida abundante? Busca o reino. Passa, Paulo. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo. E Ele supre, irmão, tem certeza que Ele supre. 4,11 diz: não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho uma vida abundante, eu não preciso de coisas circunstanciais. A vida abundante é um processo contínuo de aprender, praticar, amadurecer, bem como de falhar, recuperar, ajustar, resistir, superar, porque em nosso estado atual vemos como num espelho. Diz assim: porque agora vemos como num espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Ele está falando assim: olha, aquele que me deu a vida abundante, eu vou chegar lá em cima e vou estar na mesma proporção que ele. Já parou para pensar nisso, querido? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O que ele está falando? Eu tenho tanta vida abundante que o amor transborda, porque o principal na vida abundante é o amor. Tem a fé, a esperança, mas o maior é o amor. Você tem que ter esse amor. A vida abundante plena de satisfação. João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Essa vida abundante vai jorrar de dentro de você e vai atingir pessoas a seu redor. Você já passou perto de uma mina que a água está saindo, brotando do chão assim, ó, e que você está com aquela sede, aí você abaixa com as mãos assim e pega a água? É assim que as pessoas vão fazer com você. Vai ir até você e vai estender as mãos para beber dessa vida abundante. A ideia de vida abundante para muitos é uma vida de alegria e conquistas. A vida abundante deixa de ser uma vida que supera dificuldades e resiste às tempestades, para ser simplesmente a vida que obtém primeiro, para ser feliz depois. Demais isso aí, irmão. Foi o que Jesus fez conosco. Primeiro você tem que o quê? Se doar, para depois ter. Comece a se doar no lar, na casa, no trabalho, na oração, na igreja, né? Na sua vida pessoal. A vida abundante é abundante, porém antes ela é vida, que veio do céu. Vida é algo bem maior, algo maior do que humanamente a sustém, a felicidade. Vamos ver o que é uma vida abundante. É depender de Deus. O azeite da viúva. Essa viúva aí chegou para o Eliseu e falou com ele assim: ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ela era viúva e pela lei lá tinha que se manter a viúva no Velho Testamento. Então ela foi até o profeta. Aí o profeta falou para ela: agora acaba de chegar ao credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Ela levou uma mensagem para o profeta. O marido morreu, então em casa estava tudo desorganizado, sem a vida abundante, não é? Aos olhos humanos, presta bem atenção para você entender. Quando falta algo no nosso lar,
ou na nossa vida, a gente acha que está faltando a vida abundante. É verdade ou mentira? Mentira. Vamos ver o que aconteceu? Porque os filhos dela, pela lei, lá do levirato, lá atrás, quando não se pagava uma dívida, os filhos eram levados escravos. Olha para você ver. E ali, ela chegou e falou para o profeta: o que eu vou fazer? Aí olha o que o profeta falou. Ele tinha vida abundante, olha lá. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Diz-me o que tens na tua casa. O que você tem lá na sua casa? Olha aí. Aí ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela não tinha nada. Ela não tinha a vida abundante na casa dela. Aos olhos dela estava vazio, mas tinha algo ali que representava a vida abundante, que é o azeite. E o azeite representa o Espírito Santo. Olha para você ver. Ainda que você veja circunstâncias acontecendo, olha lá, ó. Vai procurar esse azeite, irmão. Viu? Aí olha lá. Disse-lhe ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Ele estava tão cheio da vida abundante que ele falou assim: vai lá, bate na porta lá, ó, me dá uma vasilha emprestada, me dá outra. Era muita vasilha, não era pouca não, né? Lá no 2:4 diz assim: depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Fecha a porta para ninguém chegar e falar: não vai dar certo, não vai acontecer. Olha lá, é só você e os seus filhos, é a sua casa. Aí depois fala: deita o azeite em todas as vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. Mas ela não tinha só uma botijinha de nada? Como é que ela ia encher lá? Assim fez ela. Então ela se apartou dele e depois fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Este chegava às vasilhas e elas as enchia. Presta atenção aqui. Com uma botija pequena, trouxe uma panela, ela encheu. Encheu. Significa, querido, que Deus faz coisas tremendas. Olha lá, Deus faz coisas assim, olha. Eu te pergunto, da onde que estava saindo o azeite? Da onde que estava saindo o azeite para encher as vasilhas? Nós lemos lá em Efésios 3:20 que aquele que é poderoso para fazer, irmão. Pensa bem, uma botijinha de nada. Não parou de sair azeite. Deus foi multiplicando. Quando acabou as vasilhas, olha lá, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: ô mãe, não tem mais vasilha não, mãe, está tudo cheio, mãe. Foi isso que ele respondeu. Aí quando ele falou assim, olha, não tem mais, encheu tudo, abundou. Superabundou a graça de Deus. A vida abundante entrou e penetrou de uma maneira, queridos, olha lá. Aí então o azeite parou naquela casa. Por quê? Porque eles já estavam cheios da vida abundante. E é assim, quando a gente está cheio da vida abundante, a gente vai devolver as vasilhas. Não é assim? Quem tomou emprestado vai ter que ir lá devolver. Devolve vazia, vai devolver com aquilo que ela está cheia. Oh, glória a Deus, irmão, é isso aí, olha. Quando você vai devolver lá para aquela pessoa, ela vai olhar para você e falar assim: mas de onde que veio esse azeite? De onde que veio essa vida abundante? Aí você vai responder para ela o que? Veio do Senhor. É isso aí, irmão. Vida abundante é isso. Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante do Senhor, Pai, as nossas vidas. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante do Senhor, Pai, para a igreja, e te peço, Pai, que o Senhor venha realizar, Senhor,
Em nome de Jesus, esse azeite venha ser aumentado, essa vida abundante venha preencher os nossos corações, e que nós possamos, Pai, quando nós formos devolver essas vasilhas, Pai, que as pessoas possam olhar para nós e perguntar: de onde veio essa vida abundante? Como o mestre Sala perguntou: de onde veio esse vinho novo? E que a gente possa falar: ah, eu aprendi lá na casa do oleiro. Aqui no nosso meio, Pai, tem muitos que estão precisando, Senhor, dessa nova vida abundante. Porque, Pai, a palavra diz que o diabo veio e ele tenta matar os nossos sonhos, ele tenta roubar a nossa paz, ele tenta destruir o que nós temos de maior valor, Pai. Pai, mas em nome de Jesus nós oramos e te pedimos e damos uma ordem a todos eles: batem retirada, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, de tudo aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Em nome de Jesus, do nosso entendimento, Pai, que nós sejamos capacitados e que nós tenhamos esse poder que opera em nós, para a glória do Teu nome. Agora, Pai, aqui está diante do Senhor esta mesa, Pai, com as fotos dos nossos irmãos, Pai, trouxeram pela fé, e eu creio que o Senhor vai fazer infinitamente, porque é o poder que opera em nós, é que manifeste, Pai, nos nossos filhos, naqueles que estão enfermos, nós damos uma ordem: bata em retirada. Naqueles que estão, ó Pai, com problemas nos casamentos, naqueles que estão presos a vícios, nós agora, Senhor, em nome de Jesus, damos uma ordem: batam em retirada, para nunca mais voltar. Aqui, Senhor, estão os pedidos de oração do grupo de mulheres. Nós te apresentamos e te pedimos: Deus, venha, Senhor, realizar, meu Pai, em nome de Jesus. Querendo o efetuar é Teu, Pai. O nosso livro, Pai, em nome de Jesus, Pai, o livro, Senhor, que está aqui, Pai, com os pedidos de oração, nós te pedimos, para a glória do Teu nome, que o Senhor possa abrir, em nome de Jesus, e ler, e responder como o Senhor já respondeu muitos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por mais essa noite, Pai, que o Senhor nos trouxe a esta casa que é Tua, não pertence a homem algum, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu queria orar agora, queridos. Amanhã nós vamos completar 3 anos que essa igreja se reúne, e é muita satisfação. Meu coração está igual assim, uma mãe e um pai que está vendo um nenenzinho andar, sabe? Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos irmãos que tem já um tempo que está conosco, que tem nos ajudado no trabalho, né? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, viu? Que Deus faça vocês prosperarem em todas as áreas, que vocês venham, irmão, trabalhar na obra do Senhor, não para mim, trabalha para Ele, porque Ele merece, Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Ele que te chamou, não fui eu, sabe? Que você possa cada dia estar na presença dEle. E muito obrigado por você estar nos apoiando, eu e a Cida, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a sua vida, que Ele te dê a paz, Ele te dê a harmonia, que você tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. E que domingo você possa vir ao culto, que é a celebração de ação de graças dos 3 anos. Traga uma pessoa que não conhece Jesus, para que a gente possa apresentar Jesus Cristo para ela, e ela ter essa vida abundante. Vai na paz, meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?